Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdomário. Bom, dando contato sobre razões de exercícios relacionados com equilíbrio e solubilidade, como prometido, deixar de ficar mais quantidade de projeção dos mesmos problemas relacionados, ou seja, problemas relacionados com o mesmo tema, equilíbrio e solubilidade, estarão entregue a contas disponíveis, relações minhas a meu critério de resolução sobre os exercícios da mesma ficha de exercícios de Química, de curso de Química UEM, aqui Valdomário, estudante universitário. Bom, indo ao essencial, neste caso a ver com equilíbrio de solubilidade, exercícios relacionados com equilíbrio de solubilidade. Bom, indo à questão essencial, a continuidade sobre a resolução, questão, neste caso, 19. Uma solução saturada de cloreto de prata contém 0,015 gramas por litro de substância. Não, isso já resolvi. Então 20. Quando se misturam 100 ml de uma solução contendo íons chumbo na concentração de 1,2 vezes 10⁻⁴ mol por litro, com 400 ml de solução de iodato de potássio 1,5 vezes 10⁻³ mol por litro, ocorrerá a formação de precipitado. Então, quero saber se ocorrerá a formação de precipitado. Então, dados adicionais: kps de iodato de chumbo 8 vezes 7,7 vezes 10⁻⁹. Então, mas antes, inclusive, importa-me ressaltar ou informar, neste caso, contra a Covid-19, use máscara e siga outras recomendações de tutela. Para si que está pela primeira vez ao canal e não está inscrito, que está ao canal mas não está inscrito, subscrito, sugiro, subscreva-se ao canal YouTube Valdomário, que é meu nome, partilhe e deixe ficar seu like. Bom, partilhe para que o vídeo possa chegar às pessoas com as quais possam ser úteis, e deixe ficar seu like para que o YouTube inclusive partilhe automaticamente os vídeos para que possa chegar às pessoas com as quais possam servir. Portanto, se bem, deixe ficar seu like, extremamente importante. Então, indo ao essencial, neste caso, a questão 19, problema relacionado com equilíbrio e solubilidade. Como dizia, são exercícios relacionados com o curso de Química. Então, 19, como fiz aqui, deixando ficar mais a ilustração de problemas. 20. Então, 20. Questão 20. Então, tem 100 ml concentração de chumbo 1,2 vezes 10⁻⁴ molares. E depois tem-se 400 ml de iodato de potássio, concentração 1,5 vezes 10⁻⁻³ molares. Inclusive tem-se kps de iodato de chumbo 2 igual a 8,7 vezes 10⁻⁹. Então, a única possibilidade para a unidade de concentração constante por solubilidade é metro cúbico, ou seja, molaridade a cubo. Então, como consegue-se ver aqui, tem 100 ml de uma solução contendo íons de chumbo. Então, íons de chumbo. Então,
uma vez que forma-se iodeto de chumbo, então logo será chumbo 2. Aliás, iodeto de chumbo 2 forma-se iodeto de chumbo 2, então portanto teremos aqui íons que têm chumbo 2. Por essa razão, portanto, quero especificar a concentração de chumbo 2 mais. Então, teremos neste caso chumbo 2 mais iodeto de potássio. Temos aqui esta reação, teremos iodeto de chumbo, que neste caso a substância que vai precipitar. Então, iodeto de chumbo de forma genérica. Então, temos aqui equilíbrio a partir de seus íons. Então, teremos constante KPI com concentração de seus íons. Elevado seus respectivos coeficientes de acamado. Então, concentração de chumbo 2 mais será igual neste caso a concentração 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes o seu volume, são 100 mililitros. Então, sobre, nesse caso, 500 mililitros, que é o volume total. Que é do volume total. Que é do volume total. Então, o que significa, nesse caso, não, se calhar parece que não está a perceber o que. Nesse caso, a concentração de chumbo 2 mais será igual à concentração de chumbo 2 mais vezes o volume sobre o volume total. Mas neste caso o volume total será neste caso volume de chumbo 2 mais volume de iodeto de potássio, porque é na junção das duas substâncias, após a junção das duas substâncias, teremos neste caso esse chumbo 2 mais, então depois iodeto de potássio. Agora tem-se aqui 100 ml 100 ml de chumbo, e tem-se aqui de iodeto de potássio 400 ml. Então significa de que teremos aqui o volume 400 mais 100 ml no recipiente, teremos 500 ml. 500 ml. Então aqui é o volume total após adicionamos as duas substâncias. Então, portanto, a concentração dependerá do volume total da junção dos dois. Então, portanto, é o que resulta. Então, a concentração de chumbo 2 mais, que é para quê? Para poder substituir aqui na expressão de KPI. Então, substituindo, teremos neste caso o que eu especifiquei aqui. Então, darmos já 2,41 0,4 vezes 10 elevado a menos 5 molares. Agora para iodo, bom, posso inclusive escrever daqui 1,2 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 100 ml sobre 500
mililitros. Então teremos aqui molaridade vezes mililitros sobre mililitros. Mililitros simplifica-se, não há necessidade de converter para litros. Então 2,4 vezes 10 elevado a menos 5 molares. Parecia que se calhar não tenho percebido devidamente. Então isto teve que transcrever exatamente para aqui. Então é a mesma operação. Então mediante o uso da expressão da fórmula, não de forma simplificada. Então, neste caso, para anião e iodeto, mesmo procedimento, o que resulta no final. Então, teremos aqui a construção de iodeto, anião e iodeto. Então, dependerá da concentração de iodeto de potássio, o seu volume, sobre o volume total. Então, neste caso, teremos 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, o que é a concentração de iodeto de potássio. Então, vezes o volume, seu volume são 400 mililitros. Então, sobre o volume total teremos 500, eu dizia 500, isto que é o volume total. Volume total, então 500 que é mililitros. Bom, posso converter em litros? Sim, pode, se quiser pode converter para litro, mas não há necessidade, os resultados serão o mesmo ao final, sabendo que tem-se aqui mililitros também, então mililitros vai simplificar, então mililitros simplifica, então teremos aqui 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 molares. Então, como conseguiu verificar, não há necessidade, pois os resultados é o mesmo. Isto é o mesmo que ocorre nesta condição, após dissolução. Junção de cátion, chumbo 2+, substância de cátion, chumbo 2+, e iodeto de potássio. Então, nesse caso, se pego a expressão de KPI, então, KPI, de que? De iodeto de chumbo. Então, que é a concentração de chumbo 2+, concentração de iodeto. Substituo as concentrações. Então teremos aqui 2,4 vezes 10 elevado a menos 5, depois 1,2 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Desta operação, 3,46 vezes 10 elevado a menos 11. Essa questão de introduzir isto na máquina, então verá aqui os resultados. Então, portanto, 3,46 vezes 10 elevado a menos 11. O que a unidade será aqui? Molaridade ao cubo. Porque esse aqui terá molaridade ao quadrado, então tem molaridade, então bases iguais, então os expoentes 1, 2 estão, portanto, molaridade ao cubo. Então, neste caso, tenho que comparar KPI, constante de produto iónico, então, de iodeto de chumbo, e KPS também, de iodeto de chumbo. Então, o valor aqui obtido, neste caso, KPI 3,46 vezes 10 elevado a menos 11, molaridade ao cubo. E KPS fornecido 8,7 vezes 10 elevado a menos 9. Só questão de reparar os expoentes das bases igual a decimal, então deve ser 10 elevado a. Lembrando os expoentes, perdão. Então, consegue ver menos 9 é maior do que menos 11. Então, teremos aqui, logo significa que 8,7 é maior. E consequentemente também KPS é maior. Então, o que significa
de que não há precipitado. Então, não há precipitado. Não há formação de precipitado de iodeto de chumbo. Iodeto de chumbo, vou escrever tão bem aqui. Exato. Não há formação de não há formação de precipitado de iodeto de chumbo. Em conformidade com os dados do problema, em conformidade com os volumes e as concentrações fornecidas, pois em outras condições pode haver a formação de precipitado, como está de soluções. A junção de substâncias. Deixando ficar aqui, para o que se calhar não tenha verificado em algum sítio que eu tenha redigido. A recordar, subscreva-se ao canal YouTube Valdomário, deixe ficar seu like, partilhe. Deixe ficar seu like, pois isto é extremamente importante para que o algoritmo do YouTube perceba conteúdos, ou seja, da qualidade dos conteúdos, ou seja, diria a utilidade do conteúdo. Portanto, seu like é extremamente importante. Bom, indo para outra questão. Essa foi a questão, neste caso, 20. Avançando com a questão 21. Então, questão 21. 21. Está aqui. 21. A uma dada temperatura, o produto de solubilidade do fluoreto de cálcio é igual a 4 vezes 10 elevado a menos 9. Calcula a concentração em mol por litro de uma solução saturada de fluoreto de cálcio. Então, a questão neste caso, após a questão 20, agora 21, então 21, tem-se KPS de fluoreto de cálcio igual a 4 vezes 10 elevado a menos 9. Quer saber a concentração. Então, fluoreto de cálcio, temos aqui cálcio 2 mais e 2 fluoreto. Então, KPS de fluoreto de cálcio será igual a concentração dos seus iões elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, a concentração de cálcio 2 mais é igual à concentração de fluoreto de cálcio. Porque a proporção estequiométrica de uma mol tem-se uma mol de cartão. Agora, mais para a concentração de fluoreto, anião fluoreto, teremos aqui 2 vezes a concentração de fluoreto de cálcio. Depois tem-se uma mol de fluoreto de cálcio, tem 2 mol de anião fluoreto. Então, substituindo a expressão de KPS, então teremos aqui fluoreto de cálcio então elevado a 2, então que teremos 4 concentração de fluoreto de cálcio ao cubo. Então, concentração de fluoreto de cálcio será igual, neste caso, a raiz ao cubo de KPS de fluoreto de cálcio sobre 4. Substituindo, teremos neste caso 4 vezes 10 elevado a menos 9 vezes
eu diria sobre 4, mas pode ser vezes, sim, pode ser vezes, como, eu só sei de que 1 sobre, neste caso, mas isso aqui é 4, mas como eu dizia vezes, posso colocar como eu dizia vezes, isso teríamos, considerando 1 aqui, 0,25, então 0,25 vezes 4 vezes 10 elevado a menos 9, mas isso vai dar o mesmo, porque aqui no princípio simplifica-se, é o mesmo, 0,25 vezes 4 vai dar 1. Então, bom, isto é essa questão de introduzir na máquina, ou poderia logo simplificar aqui. Então, isto temos 1 vezes 10 elevado a menos 9 dividido por 3, menos 3. Então, menos 3 molares. Menos 3 molares. Então, indo para o problema. Conceito de pede-se calcula a concentração em mol por litro de solução saturada de fluoreto de cálcio. Então, problema resolvido. Mas salientar, tanto que a concentração da mesma substância fluoreto de cálcio é igual à mesma sua solubilidade. Informação adicional. Então, essa foi a questão 21. Indo para outra questão. Bom, recordar, subscreva-se ao canal YouTube, partilhe, deixe ficar seu like. Então, avançando para outra questão, foi 21, agora 22. Foi feita uma mistura de volumes iguais de uma solução 0,010 mol por litro de nitrato de chumbo e uma solução 0,010 mol por litro de ácido clorídrico. Ocorreu a formação de precipitado de cloreto de chumbo, portanto, tem-se aqui KPS 1,6 elevado a menos 5, dados adicionais. Então, 22. Então, tem-se volume de nitrato de chumbo, então igual neste caso ao volume de ácido clorídrico, que são volumes iguais. Então, concentração de nitrato de chumbo igual a 0,01 molar. Igual a 0,0 molar. Então, o 0,01. Bom, então, neste caso, como dizia, são volumes iguais. Então, não especifica, mas tudo bem. Temos, são volumes iguais. Tem-se KPS. Teremos aqui concentração de ácido clorídrico igual a 0,01 molar. KPS igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 5. KPS de substância muito pouco sólido em solução. Portanto, temos nitrato de chumbo mais ácido clorídrico. Então, desta reação teremos chumbo juntado com cloro aqui, mas como não é chumbo 2, então teremos aqui cloreto de chumbo 2, então mais o resto ácido nítrico. Agora, neste caso, teremos esse corpo de fundo. Agora, acertando, balanceando nitrato, tem 2, então 2. Então, cloro
tem 2, também 2 aqui, deve ser 2, e pronto. Então, teremos aqui chumbo 2 mais nitrato, mais 2H mais 2 cloro menos. Então, cloreto de chumbo, que é nesse corpo de fundo, mais 2H mais 2 nitrato. Tem-se algo em comum à esquerda e à direita, assim. Opa, não. Nitrato, sim, nitrato. H+, sim, H+. Então resta-nos chumbo 2 mais 2 cloro menos. Teremos aqui a reação de formação de cloreto de chumbo. Mas como cloreto de chumbo neste caso é uma substância pouco solúvel, então teremos aqui em equilíbrio chumbo 2 mais 2 cloro menos. O seu KPI, uma vez forneceu-se KPS de 1,6 vezes elevado a menos 3. Agora a unidade será aqui molaridade a cubo. Então teremos neste caso KPI concentração de 3 iões elevado a seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então 2 coeficientes estequiométricos. Agora a concentração de chumbo, quantião de chumbo, será igual à concentração de cloreto de chumbo. Agora a concentração de cloreto, anião cloreto, será igual a 2 vezes a concentração de cloreto de chumbo. Porque a proporção estequiométrica é neste caso 1 para 2. Mas repare que isto seria numa substituição não tendo os dados de problemas fornecidos em condições normais. Mas como o problema fornece aqui volumes iguais e concentrações, agora significa de que eu tenho que obter aqui as concentrações de iões a partir das substâncias fornecidas, o que significa de que teremos aqui a concentração de chumbo 2 mais igual às substâncias que o originou, então que é nitrato de chumbo sobre 2, depois reduzirá a metade, então teremos inclusive igual a 0,01 sobre 2, 0,01, aqui usaremos 0,5, então 0,5 vezes 0,01. Então isto termos já, neste caso, 5 vezes 10 elevado a menos 3. Vamos lá, porque teremos 5 vezes 10 elevado a menos 1, 1 vezes 10 elevado a menos 1. Agora, concentração de cloreto, anião cloreto, também teremos reuniões de ácido clorídrico. Teremos concentração de ácido clorídrico sobre 2, depois reduzirá a metade após a junção, neste caso nitrato de chumbo, tendo aqui nitrato de chumbo 2 mais aí nitrato, então adicionado aqui ácido clorídrico, então teremos a concentração, sim, é 0,01 molar. Então o volume de ácido clorídrico é igual ao volume de nitrato de chumbo, que significa os volumes, podem ser de valor, por exemplo, 100, mas vai ser sempre o mesmo,
o procedimento de resolução, o cálculo será o mesmo, suponhando base de cálculo com determinado volume. Então, só que não está especificado o que é que são volumes iguais, pois ao racionar esse do processo teremos aqui igual, neste caso se a redução aumentada, então teremos portanto a esses processos a redução, neste caso tendo em conta os volumes fornecidos aqui. Então, a equação de ácido clorídrico também é 0,01 molar sobre 2 e dá 5 vezes 10 elevado a menos 3. E vou para a expressão de KPI. Então, KPI cloreto de chumbo será igual à concentração, neste caso de chumbo 2 mais posição cloreto elevado ao seu coeficiente de comédia 2. Então, substituindo dos valores, então teremos aqui a concentração 5 vezes 10 elevado a menos 3, 5 vezes 10 elevado a menos 3. 5 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado. Então, teremos neste caso aqui teremos 25 vezes 10 elevado a menos 6, então vezes 5 vezes 10 elevado a menos 3. Então isso será neste caso, então 25 vezes 5 teremos 25, então depois 7, então depois teremos 10 mais 2, 12, 125, então vezes 10 elevado a menos 9 molaridade ao cubo, o que significa de que KPI de cloreto de chumbo será igual a 125 vezes 10 elevado a menos 9 molaridade ao cubo, ou inclusive que é o mesmo 1,25 vezes 10, eu diria vezes, nesse caso 100, então vezes 10 elevado a menos 7, porque teremos 1,25 vezes 100, então teremos aqui 125, então agora 100 10 elevado a 2, então 2 bases iguais com 10 elevado a menos 9, então teremos 10 elevado a 2 mais menos 9, então teremos menos 7 molaridade ao cubo. Então daqui tem que comparar com o KPS, então tem-se KPS, problema fornecido, então KPS do cloreto de chumbo, então KPI do cloreto de chumbo, então repasse de que tem-se aqui é KPI 1,25 vezes 10 elevado a menos 7 molaridade ao cubo. E aqui temos 1,6 vezes 10 elevado a menos 5, também a molaridade ao cubo, com certeza, porque essas concentrações, essas substâncias consistentes de comédios eles têm 2 e 3, então portanto nesse sentido molaridade ao quadrado e aqui 1, então a cubo. Então comparando isso, 10 elevado a menos 5 é maior do que 10 elevado a menos 5, então portanto então significa não há
não há formação de precipitado. Não há formação de precipitado. Precipitado de quê? De cloreto de chumbo. Então é muito essencial ter que reparar, inclusive aqui o fio elevado, o coeficiente de combate é elevado a 2. Então aqui deve ser elevado a 3, não a 2. Nesse sentido, colocando em forma 1, se forma 1 teríamos aqui, se combates são iguais, tá, claro, material base teríamos elevado a 3. Então, neste caso, deixando ficar a visibilidade, parece que lá não tenha ficado, é um sítio que tenha regido. Recordar, use máscara, siga as recomendações do TEL, isto contra a Covid-19. E subscreva-se ao canal YouTube Valdomário, partilhe e deixe cá seu like. Antes de avançar para outra questão, deixando ficar aqui a visibilidade, para si que se calhar não tenha verificado. Então bem, bom, essa foi a questão 22. Portanto, questão 20. Questão 20. Questão 21. E questão 22. Posso resolver mais exercícios relacionados? Sim, posso. Então, dando continuidade, Então, questão 20 e 23. O que acontecerá se adicionarmos ácido clorídrico a uma solução saturada de cloreto de sódio? Ok. Antes de recordar, subscreva-se ao canal YouTube Valdomar, deixe cá o seu like, partilhe. Inclusive, estamos em período de pandemia, use máscara e siga outras recomendações de tutela. Portanto, 23. Então, o que acontecerá ao adicionar a solução ácido clorídrico? Teremos aqui ácido clorídrico. Então, a solução cose teremos. Agora, adicionando ácido clorídrico, teremos aqui cloreto. Íons H+, cation H+. Também solúvel em água. Com ácido clorídrico. Como sabe ser uma substância polar. Então temos aqui algo em comum. Então, neste caso, aumentará a concentração de íons cloreto na solução. E, neste caso, bom, trata-se de uma reação não reversível.
Hoje o cloreto só dissocia-se totalmente em água. Então, aumentará a concentração de íons H+, aliás, íons cloreto. Aumentará a concentração de íons cloreto. Mas, um pormenor, se fosse tratar-se de uma reação reversível, então, tenderia que o processo, neste caso, tem que o equilíbrio deslocar-se para a esquerda. Mas isso não trata-se de reação em equilíbrio, pois o cloreto sólido é totalmente solúvel em água. Pronto. Mas, contudo, aumentará a concentração de íons H+. E, enfim, portanto, deixa eu ver se posso ver mais questão 24, simples. 24. Analisa a solubilidade de sulfato de bário a uma mesma temperatura em volumes iguais nos seguintes solventes: A. Em água pura. B. Em solução de sulfato de sódio. Ok. Então, 24. Então, sulfato de bário. Temos aqui bário 2 mais sulfato. Olha o sulfato. Então, KPS. Temos aqui a concentração de seus íons. Então, aqui teremos inclusive concentração igual ao seu sal, ao que deu origem. Então, portanto, ao quadrado. Então, o que significa? A concentração de sulfato de bário será igual, neste caso, KPS 1,1 vezes 10 elevado a menos 10. Então, 1,05 vezes 10 elevado a menos 5 molares. Então, B, sulfato de bário 2 mais sulfato. Então, sódio mais sulfato. Então, temos aqui a presença de íon comum. Então, nesse caso, o que é que fará com que aumente-se a concentração de sulfato e desloca o equilíbrio para a esquerda, fazendo com que a dissolução, diminuindo a dissolução da substância. Então, contém-se a concentração de sulfato de sódio igual a 0,1 molar. Então, KPS será igual a concentração de bário 2 mais sulfato. Então, neste caso, concentração de bário 2 mais, neste caso, concentração de sulfato oriundo de sulfato de bário mais sulfato que provém de, neste caso, sulfato de sódio. Então, com a KPS 10 elevado a menos 10, esta concentração será igual à mesma concentração de seu sódio, o que significa que teremos aqui a concentração de bário 2 mais será igual à concentração de sulfato de bário. Sulfato de bário. E a concentração, bom, mas posso inclusive considerar um valor x, tanto x 0,1 mais x igual a 0,1 x, porque aqui teria que desprezar essa aproximação, teria que aproximar 0,1, porque 10 elevado a menos 10, expoente aqui. Então, no x seria igual a 10 elevado a menos 10 sobre 0,1 e teremos 10 elevado a menos 9 molares. E problemas de... Bom, eu darei continuidade no outro vídeo para outras linhas do mesmo problema, porque todas as vezes isso vai se desligar daqui a pouco. Mas, inclusive, darei continuidade, posso até tornar a resolver o mesmo problema.
Mas o X aqui, salientar X, é neste caso a concentração do sulfato do bário. Então o problema aqui referia-se 24B em solução aquosa. Em água pura, em solução de sulfato de sódio, alta a solubilidade de sulfato de bário. Então, teve aqui, esta é a concentração de sulfato de bário, igual a 10 elevado a menos 9 molar, que também é igual à sua solubilidade. 10. Então, na presença de sulfato de bário. Agora, na presença da água, dizia, é água.